Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus querido, nós queremos estar levando a nossa voz ao trono da Tua graça, Pai, te pedir a Tua bênção nesse momento, Deus, na vida da Tua filha de Agnese de Jean, Senhor, nesse momento irá, Senhor, trazer parte da Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, porque muitos já ouviram, Senhor, falar em nosso meio, através dos louvores, ó Pai. Que o Senhor continue, Deus querido, abençoando nossas vidas, preparando nossos corações, Deus, para que nós possamos, Senhor, ser uma terra boa, uma terra vitoriosa, Senhor, nessa noite, neste lugar. Que nós venhamos receber de bom grado a Tua palavra aos nossos corações, ó Pai. Deus querido, usa a Tua vida com força neste lugar, meu Deus. Que a Tua palavra venha confrontar o pecado neste lugar, Deus. Porque a Tua palavra é uma espada de dois gumes, meu Senhor, agora, que penetra no nosso meio nessa noite, através da Tua palavra, usar da Tua filha, que ela venha ser abençoada com toda a sua. A paz do Senhor, amém? Amém, irmão? Todos estão felizes com Jesus, da graça a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Pede aos irmãos que abram comigo. Evangelho de São Lucas, seu capítulo 2, versículo 41, em nome de Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 41, em nome de Jesus. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. Nesse santo lugar de oração. Que vai dizer assim: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não soube José, nem sua mãe,
Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu, passado 3 dias, acharam no templo, assentando no meio dos doutores e ouvindo e interrogando. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência e resposta. E quando o encontraram, se surpreenderam e disse sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? E eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procurais? Não sabeis que convém de tratar dos negócios de meus pais? Aleluia, pode se sentar nessa igreja. Aqui no Evangelho de São Lucas vai estar para a gente entender o no capítulo 2, no versículo 1, vai estar falando de 2 pessoas, sobre Zacarias e sua mulher Isabel. 2 pessoas que eram justas diante do Senhor. A palavra do Senhor também vai estar dizendo, diz que Zacarias era sacerdote do Senhor. Vai dizer que Zacarias se dedicava ao templo todos os dias. A palavra do Senhor vai dizer também que Isabel era uma mulher estéril. E a palavra do Senhor vai dizer que ele sempre estava no templo para poder atender aquelas pessoas. E isso me chamou muita atenção, porque a palavra do Senhor vai dizer que aquelas pessoas iam para que Zacarias ouvisse a elas, para que elas fossem, para que o pedido delas fosse atendido, para que Zacarias orasse ao Senhor e o Senhor respondesse. E quando o Senhor respondesse Zacarias saísse de dentro do templo e respondesse aquelas pessoas. E eu, estudando um pouco em casa, eu falei assim: Senhor, como era um pouco mais dificultoso naquela época, porque aquelas pessoas precisavam ir ao templo e às vezes era algo muito urgente, talvez era uma doença, talvez era um emprego, alguma coisa. Aquelas pessoas precisavam consultar aos sacerdotes, para que os sacerdotes orassem ao Senhor, Deus lhe respondesse, e assim a resposta fosse entregue. Só que a palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens entraram no templo e oravam ao Senhor, jejuavam ao Senhor e eram fiéis ao Senhor. E já me chamou a atenção, eu falei: Deus, a gente é muito ingrato, porque hoje em dia é tudo mais fácil. Hoje em dia nós temos a graça. Hoje em dia nós não precisamos entrar dentro do templo, consultar um sacerdote, pedir um sacerdote, suplicar, clamar, para que o Senhor possa responder através dele e falar ao povo. Não. Hoje em dia nós dobramos os joelhos, o Senhor responde. Hoje em dia entramos dentro de um culto e o Senhor usa os teus profetas, e os teus profetas falam conosco. Ou talvez na tua palavra o Senhor fala com cada um de nós. Só que antigamente era um pouco mais difícil. E eu me questionei assim: Senhor, por que antigamente era mais difícil e o povo era mais fervoroso do que hoje em dia, que é mais fácil? Antigamente eles tinham dificuldade para conseguir falar com o Senhor. Vai dizer a palavra do Senhor que eles clamavam, vai dizer a palavra do Senhor que subiu ao monte, vai dizer a palavra do Senhor que tinha que falar com o sacerdote. Hoje em dia é só dobrar os joelhos e falar com o Pai que Ele nos responde. Só que o Senhor estava aparecendo comigo, o Senhor falou: hoje em dia as pessoas têm mais facilidade. Eu falei: mas Senhor, mais facilidade do que essa? Mais facilidade do que só dobrar os joelhos e ter acesso direto ao Pai? O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, consegue levar nossa oração ao Pai. E talvez às vezes a gente nem demora tantos anos assim. Talvez a gente demora meses disso, o Senhor já não responde. E o Senhor falou comigo porque as pessoas, vocês de hoje em dia, não quer mais me buscar, não quer mais uma intensidade, não quer mais viver o primeiro amor. Na minha igreja, sempre quando tem escola bíblica dominical,
Como é que a gente deixa de sentir que tem o primeiro amor? Se o primeiro amor é Jesus, nós temos que continuar com Ele. Temos que continuar com a busca. Temos que continuar com a mesma intensidade do que a gente tinha. Eu falei, Deus, antigamente era tanta dificuldade. E hoje eu não quero acordar 3 horas para orar. Hoje, se eu orar 3 vezes ao dia, a minha coisa que fazer para mim é muito. Só que a palavra do Senhor vai estar dizendo que aquele povo vinha no Senhorzinho. Aquele povo buscava muito Deus que ele servia. E vai dizer que outras pessoas, quando buscavam outros deuses, faziam imagem. Para poder pelo menos eles ver alguém que eles estavam adorando. Mas agora quem adorava a Deus não, adorava alguém que eles não podiam ver. Alguém que eles não podiam ver. Vocês têm a dimensão disso? Que eles tinham que ir ao templo buscar o Senhor. E hoje nós temos a facilidade. Hoje nós sentimos o Espírito Santo. Mas não conseguimos buscar eles com a mesma intensidade. Com o mesmo fervor. Com o mesmo amor. E eu entrando mais na palavra, vai dizer que lá não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha moto, não tinha dificuldade em colocar o frio. Vai dizer que eles sempre estavam andando a pé, passavam no deserto, passavam em lugares, mas estavam ali para adorar o Senhor, para ouvir a voz do Senhor. E mais à frente, voltando a palavra, vai estar dizendo que Zacarias entra dentro do templo para pedir pelo povo. Só que nesse momento falou para Zacarias: ouvir a tua oração. E a tua mulher que era estéril vai conceber. E eu fiquei imaginando que Jeremias já tinha esquecido. Porque Jeremias ia perguntar hoje o que é? Eu já velho? Agora que eu vou ter minha mulher para ter outro filho? Agora que a minha mulher vai ficar grávida? Talvez Jeremias tinha esquecido que Deus tinha pedido. E hoje nós ficamos assim: Senhor, tu não responde. Senhor, tu não faz. Meu Deus, já passou 5 dias, Senhor, já te pedi, o Senhor não quer fazer. Deus, já subi um monte desse monte, eu fiz o que tinha que fazer, o Senhor ainda não me responde. E aquele homem estava esperando. E vai dizer a palavra do Senhor que Zacarias e Isabel já eram velhos. Então alguém que já não tinha mais esperança para aquilo que eles tinham pedido. Muitas vezes passa apenas um mês, a gente não tem mais esperança quando a gente está pedindo ao Senhor. Talvez é um filho que a gente não tem mais esperança que pode mudar, só porque passou 1 ano, 2 anos. Só porque teu filho não melhora, você não quer mais saber do teu filho. Só porque teu esposo não muda ainda, você não quer saber do teu esposo. Você não tem mais esperança. Tem gente que olha e fala: não, eu não consigo emprego. Só porque entregou 5 currículos ainda não abriu uma porta. Zacarias esperou até a sua velhice para poder ter um filho. Não é o tempo, mas é a posição que nós ficamos para poder receber a promessa do Senhor. Zacarias não parou a vida dele só porque Deus não tinha lhe respondido. Zacarias não ficou paralisado só porque Deus não tinha lhe respondido. Zacarias continuou fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E a palavra que eu tenho inclusive hoje: não pare de fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer, só porque a promessa ainda não se cumpriu na tua vida. Tem gente que fala: ah, mas porque quem tem promessa não morre? Morre sim, mas quem tem propósito no Senhor, Deus não morre quando o propósito não é cumprido sobre a tua vida. Zacarias pode dizer a Deus: eu vim aqui hoje, te me pede, mas me dá um filho, mas o Senhor está aqui, me deu um filho. Um monte de gente entra aqui e fala: Deus, me deu uma família, me deu uma casa. E Jeremias já ouvindo Deus responder e saindo para falar com o povo. Parece que eu imagino Jeremias: nossa, Senhor, eu peço por tanta gente, falo para tanta pessoa, prego para um monte de gente, mas para mim mesmo não está respondido. Para mim mesmo não me tem resposta. Estou ficando velho, daqui a pouco eu estou morrendo e não está sendo cumprido. Só que Jeremias não reclamou e parou. Jeremias reclamava, Jeremias podia até, na verdade, não reclamar. Jeremias podia dialogar com o Senhor aquilo que não estava sendo cumprido. Só que Jeremias continuava: eu vou fazer meu pai, porque minha promessa não está sendo cumprida, que Deus deixa de ser Deus sobre a minha vida. Jeremias entendia que mesmo que a promessa não
Então o Senhor ainda está cumprindo promessas sobre a tua vida. Seja grato ao Senhor. Não pelo aquilo que você tem, não pelo aquilo que você ganha todos os dias, mas seja grato ao Senhor pelo respirar. Eu sempre falo com o Senhor: Deus, hoje eu acordei e eu não precisei de um aparelho para me ajudar a respirar. Hoje eu não precisei de uma muleta para me ajudar a andar. Hoje eu não precisei que ninguém me levantasse para me dar um banho. Então eu sou grato ao Senhor que me abençoou. Mas nem sabe que a tudo da tua vida, mas Deus ainda me colocou de pé. E se Deus me colocou de pé, ainda há esperança. A esperança não vem como uma coisa que você recebe. A esperança é provada. Você já teve esperança quando você já teve tudo? Você teve esperança quando aquilo que você pediu ao Senhor se concretizou? Não. Esperança é quando você não tem algo e você sabe que o Senhor vai estar. Esperança é você olhar para uma situação na sua vida e falar: o Senhor vai me dar. Esperança é você dormir uma noite e saber que a alegria vem pelo amanhecer. E se não vem pelo amanhecer, gente, a alegria do Senhor. Então, se temos o Senhor, sabe que nós estamos alegres. E nós amamos o Senhor. Vai dizer que o Senhor fala com Zacarias. É uma surpresa. E Zacarias vai questionar o profeta. E o Senhor vai poder testificar tudo de Zacarias. Eu falo assim: você é famudo, para você poder acreditar naquilo que eu estou fazendo na tua vida. Muitas vezes a situação que a gente passa, muitas vezes o deserto que a gente passa, não é diabo, não é inimigo. É Deus colocando lá para te mostrar que Ele pode fazer sim. Mesmo que não venha, não, mesmo que a situação não esteja favorável, mas Deus está te mostrando que Ele pode sim. Talvez muitas vezes você não acredita. Muitos crentes hoje em dia não acreditam mais na promessa. Muitos crentes hoje em dia estão vivendo apenas por viver. Não acredito que o seu filho pode ser liberto. Não acredito que a tua família pode ser restaurada. Não acredita que um parente seu pode sair das drogas. Não acredita mais. Quantas vezes eu já ouvi da boca de muitas pessoas falando: não, fulano da minha família não tem mais jeito. Esse daí só é a morte. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer para mim sobre a minha família: seus tios só quando for morto, ou morre nas drogas ou morre na cachaça. E eu sempre falava: ainda tem esperança. Ainda, mas todos os dias estão ficando pior, mas ainda tem esperança. Porque um dia o Senhor te encontrou. E se Deus te encontrou e te mudou, eles podem mudar aqueles que ainda estão na nação do pecado. E a palavra do Senhor vai dizer que a barriga cresce. A promessa está sendo cumprida, mesmo depois de muito tempo de espera. E vai dizer que mais à frente o Senhor vai até Maria, que o anjo do Senhor vai até Maria. E quando chega até Maria, o Senhor vai saudar ela como uma mulher íntegra, como uma mulher que Deus achava graça sobre ela. E eu achei muito lindo, eu falei assim: Deus, eu quero acordar todos os dias, quero que você ache graça diante de mim. Eu quero acordar todos os dias, porque como deve ter sido belo o anjo do Senhor sobre Maria e falar: mulher, Deus acha graça sobre você. É muito bom quando você está com alguém e alguém fala assim: nossa, eu vejo Deus sobre você. Eu vejo você uma grande homem, mulher de homem, uma grande mulher de Deus e um grande homem de Deus. É tão lindo quando você sai para algum lugar que você nem precisa dizer que é crente. Eu estava trabalhando num restaurante e eu estava lavando louça. E na correria que estava. E todo mundo lá brincando, zoando. E eu estava lá brincando também junto. Normal. E um menino chegou perto de mim, lavando louça, e falou assim: você é crente, né? Eu falei assim: sou, porque ele não dá para ver que você é crente. Eu falei: mas eu não falei nada com você. Ele falou assim: não, dá para ver que você é crente.
Eu quero ter cara de crente, jeito de crente, falar como crente. Porque é muito ruim quando alguém vem, quando a gente está conversando e fala, nossa, aquela pessoa ali está passando. E alguém diz aquela dali, eu não se converto por causa dela. Eu não se converto por causa dele. Ah, mas a pessoa não tem que vir por causa de ninguém. Só que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser luz. Que nós temos que ser exemplo. Se ninguém olhar para a gente e nos ver como um espelho, quem eles vão seguir? Tem gente que fala assim, já ouviu as pessoas falam assim, não é não vou no show novela. Ó, não fica vendo meus passos, não. Eu não quero que ninguém me imita, não. Tem que se imitar sim. Você tem que ser exemplo sim. Você tem que ser referência sim. Porque a tua vizinhança vai se converter através do teu comportamento. Os teus filhos vão se converter através do teu comportamento. A tua mulher, o teu esposo vai se converter através do teu comportamento. O teu amigo de trabalho vai se converter através do teu comportamento. Aleluia! Não era preciso falar assim, gente. Tudo também tem que ser chato. Tudo fala que não pode. Tudo. E eu, depois de uns anos, eu falei assim, não, eu não sei. A gente tem que esquecer assim. Não adianta. Se a gente errar um passo, eles vão falar. Porque o inimigo assim é astuto, todo papel não queda. Só que eles esquecem que o carinho do homem levantar é de Deus. Que todas as vezes que nós estivermos caindo, Deus vai nos levantar. Que todas as vezes que a gente estiver errando, Deus vai nos consertar. E a palavra do Senhor vai dizer que Maria vai em encontro de Isabel. E quando as duas se encontram, e a Isabel já com a barriga bem grande, e Maria com a barriga crescendo, vai dizer que as duas se encontram, os dois meninos dentro da barriga vai saltar. E que naquela hora a Isabel vai sentir o Espírito Santo, vai ser envolvida pelo Espírito Santo. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que Maria não falou nada para Isabel, que ela estava gerando Jesus, ela estava gerando o nosso Deus. Ela não falou nada. Só que quando o Espírito Santo vai contemplar ela, vai dizer que Maria falou assim, tu és mulher entre as mulheres, tu és santa, gerando algo que é santo. Vai dizer a palavra do Senhor que ela vai olhar para Maria e vai admirar Maria. E o que me chamou mais a atenção é que Isabel só apenas olhou, só foi contemplada. Isso é muito bom quando alguém ora para nós, quando alguém recebe um abraço de nós, quando alguém fala com nós, que sente o Espírito Santo sobre nós, que sente quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que olha para nós e fala assim, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. E eu sempre falo isso para o meu esposo, sempre falo, as pessoas têm que te olhar e tem que ver o Espírito Santo. A gente pode brincar, a gente pode fazer o que a gente quiser, só que nós temos que ter sempre o Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para nós, têm que ver o Espírito Santo sobre nós. E mais à frente vai dizer que Jesus nasce. E quando Jesus nasce, já estou terminando, vai dizer que começa a festa em Jerusalém. Está todo mundo curtindo, todo mundo brincando. Só que Jesus tinha um foco de fazer a vontade do Pai. Eu não vim aqui hoje para te dizer que você não pode curtir, que você não pode fazer nada, mas que você sempre venha focar em fazer as coisas do Senhor, mas que você sempre venha focar em fazer a vontade do Senhor. Vai dizer a palavra do Senhor que eles estão na festa, vai dizer que Jesus vai subir o templo, vai dizer que Jesus vai sentar e Jesus vai poder observar, vai poder aprender. E vai dizer a palavra do Senhor que a gente temos que aprender da palavra, porque a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que salva. E eu fiquei observando a palavra do Senhor e vai dizer que Jesus estava interrogando, estava ensinando e aprendendo a palavra do Senhor. E que ele ficou ali, e ele ficou deve ter ficado tanto tempo que a família dele curtiu, foi embora e não sabia que estava Jesus. Perdeu Jesus de vista. Vai dizer que eles voltam e sobra um tempo sem
que acha que eu fui lá. E decorrer de toda a minha trajetória evangélica, todo mundo sempre ouviu: você é muito jovem, você é muito boa muito boba de ficar sempre na igreja. Tudo para você é Jesus, tudo para você é ir para a igreja, tudo para você é estar na igreja. E eu falei para você, gente, eu preciso. Se não fosse por Jesus, eu não estaria aqui hoje. Então, para que eu só vivo para Ele. Não estou indo para você que você vive. Não estou dizendo a você que hoje vive do teu lado. Mas se agarre ao Senhor, se agarre à vontade dEle, se agarre quando tiver algo para você fazer com o Senhor. Eu falo porque a espada corta dos dois lados.
dias tem muito trabalho. Todos os dias o mundo fala assim, eu te quero. Todos os dias ele oferece algo para nós. Ele oferece algo que a gente queira. Só que quem está agarrado com Jesus, quem é apaixonado pelo Senhor, não larga Jesus por nada. Não larga Jesus por qualquer coisa. Eu vou dizer para os irmãos, não vale a pena largar Jesus por nada. Não vale a pena largar Jesus por um momento algum. Não vale a pena largar por namorado. Não vale a pena largar por amizade. Não vale a pena largar por nada. Se for se você escolher outra coisa, Jesus escolha o Senhor. Sempre escolhe o Senhor. Porque quando ninguém mais estiver, quando não tiver mais ninguém, quando não tiver mais solução, ninguém vai estar lá. Só que o Senhor vai estar. Você não sabe da minha vida, então é um negócio muito doido. E eu sempre falo, pode o mar estar bem louco, pode a azul estar muito grande, pode o barco estar quase quebrando, quase virando, mas eu te dou uma certeza, Jesus vai estar vindo andando sobre as águas. Quando você menos esperar, Jesus vai estar andando sobre as águas. Vou pedir o Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou estar louvando e vou estar entregando a oportunidade em nome de Jesus.